Boa noite, igreja, paz. Glória a Deus por estar aqui, podendo compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Hoje, domingo, dia 13 de agosto, Dia dos Pais. De manhã, no culto da manhã, nós tivemos um culto abençoado e eu particularmente já recebi meu presente Dia dos Pais, que é ver meu filho Eric pregando a palavra do Senhor. Foi uma felicidade muito grande, uma surpresa. E glória a Deus pela vida dele, glória a Deus pela vida da Débora Dantas, que também trouxe a palavra nos Dias dos Pais. É uma satisfação, deve ter sido uma satisfação muito grande do pastor Dantas, irmã Marlene, ver a sua filha pregando, ver o seu filho pregando. Isso é muito bom, porque nada mais é do que a presença do Senhor nas nossas famílias, né? E por ser o Dia dos Pais, vou trazer uma palavra aqui a respeito do Dia dos Pais. E o tema eu coloquei assim: Dia dos Pais, a paternidade e o perdão. Amados, quero aqui compartilhar um pouco da história da minha vida em relação à minha família, em relação ao meu pai. Acredito que alguns já tenham ouvido que eu não fui criado por um pai diretamente, mas eu quero compartilhar um pouco disso e um pouco da importância da paternidade na família, porque Deus criou assim a família, pai e mãe e os filhos. Essa é a ordem natural que Deus criou a família, para ser constituída e construída sob a paternidade de um homem criando seus filhos e da mãe, ao lado do pai criando seus filhos, Claro que pela condição, principalmente do pecado, dos erros e falhas, que somos todos falhos, na maioria das vezes a gente vê, infelizmente, muitas famílias destruídas porque não teve a figura do pai. A maioria porque se separou, porque casou, teve filhos e o pai ou a mãe se separaram e infelizmente não teve oportunidade, muitos de nós, inclusive eu sou exemplo disso, de ter sido criado com a figura do pai. Na maioria das vezes por questões do pecado, do erro, da falha, do egoísmo que há entre a humanidade. E é sobre isso que eu queria falar, sobre isso que eu queria contar um pouco da minha história. Naturalmente, falando sobre paternidade, o que é paternidade? Paternidade é a qualidade, condição de pai. Isso é paternidade, é a figura humana de uma pessoa, do homem na família, que tem a responsabilidade de criar seus filhos, junto com a mãe, sua esposa. Paternidade também, busquei aqui um significado muito interessante. Paternidade diz respeito ao vínculo sanguíneo que liga pai e filho. Gostei muito desse conceito de paternidade, porque fala sobre vínculo, sobre algo muito particular, que veio do sangue, que veio da criação, que liga a relação do pai e o filho. E esta figura do pai é muito importante para a formação dos filhos, para a formação da sociedade. Por isso que nós temos uma sociedade hoje tão depravada, tão deprimente, porque o problema está na raiz, na criação, está na família. Por isso que eu quero compartilhar um pouco da importância do pai na família, Todos temos uma história a contar sobre a paternidade. Todos aqui têm, obrigatoriamente, uma história para contar e falar sobre paternidade. Porque, por favor, alguém nasceu de um pai e de uma mãe. Não tem outro jeito de nós estarmos aqui, de existirmos. Porque Deus assim criou, o pai e a mãe, o homem e a mulher, e dali nasce o fruto da família, da relação que Deus nos abençoou, dando filhos, porque filhos são bênção de Deus, amém? Então todos nós temos uma história a contar a respeito de paternidade, e eu quero compartilhar rapidamente da minha história. Quem foi meu pai? Posso dizer aqui claramente, igreja, amados, sinceramente, de coração tranquilo, eu não sei porque desde pequeno meus pais foram separados, lembro muito pouco da figura do meu pai, de criança, talvez acho que com uns 4, 5 anos, e minha memória é muito pequena a respeito da presença do meu pai comigo. Então desde pequeno fui criado pela minha mãe. De uma certa forma, ela fez o papel do pai, assim, da forma que ela pôde fazer, mas é indiscutível que Deus criou tudo certo, de uma certa forma que a presença da figura masculina, do pai, numa família tem uma importância diferente, por mais que as mães
que por vários motivos tiveram que criar seus filhos sozinhos, e na maioria, como eu disse, por questões do pecado, né, que digamos pecado porque as pessoas casam, se conhecem, né, brigam, né, tem o egoísmo, não conhecem a Deus da forma que Deus quer que essas pessoas tivessem conhecido para não se separar, e tiveram uma família destruída, uma família incompleta, né, que foi o meu caso, né. Então eu desde pequeno não tenho a figura do pai, e sempre tive a figura da minha mãe como provedora da casa, trabalhando, mas muito pouca presença da mãe em casa, porque ela ficava trabalhando. Tem uma história que eu sempre conto aqui em casa, né, que eu fui criado pelas tias, mimado pelas tias, mas não tive a figura do pai. E como Deus faz tudo certo, isso sempre tem, o pecado sempre tem a sua consequência na vida de todos nós, sempre há uma consequência. E a figura paterna, ela serve para instruir os filhos a crescer nos caminhos do Senhor. E claro que se os pais não conhecem os caminhos do Senhor, as coisas ficam mais difíceis, né? E é sobre isso que eu quero comentar, então, né? Não tive pai também, mas, sobretudo, sobrevivi, estou aqui, vivo, né? Vivo e nos caminhos do Senhor. É essa trajetória que eu quero compartilhar com vocês, né? Apesar de não ter tido pai, fui criado pelas minhas tias, minha mãe, né? Deu sustento de casa, mas eu posso dizer assim, até hoje foi muito boa a palavra do Senhor. Glória a Deus pela vida da Débora, que ela comentou um pouquinho lá sobre as consequências, né? As pessoas crescem com certos probleminhas, né? Existem consequências do pecado, a gente sabe disso. Existem consequências de as coisas não acontecerem da forma que Deus criou. Então, a ausência de pai tem suas consequências e muitas vezes causam problemas, conflitos, né, nas pessoas de ordem emocional, né? Muitas pessoas são inseguras, indecisas, né? A presença do pai, de um pai dentro de casa, ajuda isso, ajuda na formação comportamental da pessoa, ajuda na formação emocional, né? Relacionamento, né? Eu gostei de uma palavra que a Débora colocou na pregação de hoje. Às vezes a falta da presença paterna, né, deixa a pessoa insegura e ela tem problemas de relacionamento com autoridades, né, superiores, ou medos de se relacionar com autoridades, receios. Isso é por uma consequência da falta de uma figura paterna que ajuda a trazer essa segurança, traz, de uma certa forma, a presença de um homem dentro de casa, né, como um exemplo, né? Isso atrapalha um pouco na formação. Eu acredito que isso explica um pouco do meu jeito de ser, né? Mas Deus é bom, sempre, né? E a sua misericórdia não tem fim, né? E um pouco dessa história tem a ver um pouco depois de eu ter casado, da forma que eu me relacionei, da forma como eu conheci, né? Formei a família, ainda sem conhecer o Senhor. Foi uma forma muito difícil, né? Nunca tive um pai e uma mãe. E ao contrário, né? Vim de um lar que por falta de pai, vi minha mãe, né, com um namorado, brigando, enfim. É aquela família que não tem a direção do Senhor, não. Que foi formada de uma forma não da forma que Deus quisesse que fosse. Isso traz um pouco de traumas na nossa cabeça, né? Mas não é sobre problemas que eu quero dizer, né? Muitas pessoas também tiveram na sua formação a presença de pai, de mãe, mas também carregaram, de uma certa forma, alguns traumas, né? A presença excessiva do pai, excessiva da presença masculina, às vezes pode trazer feridas. Muitos eu conheci aí com feridas de formação, com experiências traumáticas, pelo pai ter exigido, pelo pai ter que quisesse que aquela pessoa, que o filho, a filha seguisse, estudasse e fizesse determinadas carreiras, seguisse determinadas carreiras, e muitas pessoas cresceram com trauma pela presença excessiva de um pai, né? Então, na realidade, a falta ou a presença com excesso causam alguns transtornos. Deus fez tudo maravilhoso, equilibrado, para que os filhos fossem criados, né? E sejam bênção, como uma família tem que ser bênção para uma sociedade. E uma família bênção na sociedade é a família que é criada nos caminhos do Senhor.
não vamos fazer aqui comparações, mas glória a Deus quando a gente vê famílias que estão na presença do Senhor. Às vezes tem um pai só, ou a mãe só que está indo na casa do Senhor, ou o filho que está indo e os pais não vão. Isso faz total diferença, porque é por isso que a igreja do Senhor está aqui hoje. A presença do Espírito Santo, que nos convence do pecado e do erro, é que faz a diferença na família, é que faz a diferença na sociedade. Porque o amor de Cristo, ele quer buscar a todos, quer resgatar as famílias que começaram erradas, que começaram não da forma que o pai projetou para que fosse, né, com a presença do pai e da mãe, né? E isso traz traumas. Hoje a gente vê pessoas, a sociedade desvirtuada dos caminhos do Senhor exatamente por isso, né? Porque a gente vê, nós vemos aí pessoas com distúrbios sentimentais, distúrbios que não professam a palavra do Senhor, mas que a gente no final vai perceber tem algum problema, tem algum trauma, né? E a respeito da presença, né, da paternidade na família, eu queria compartilhar aqui na palavra do Senhor uma história, uma parábola muito conhecida de Jesus, que é a parábola do filho pródigo, do filho perdido, né? Está lá em Lucas capítulo 15, verso 11 até o verso 24, né? É a história do filho perdido. É a nossa história, é a minha história, é a sua história, que não teve a oportunidade de conhecer o Pai perfeito aqui na Terra, mas essa história mostra o que a Bíblia nos ensina a respeito da paternidade, que apesar de nós formos criados sem um pai, a presença de um pai, nós temos um Deus eterno, o Pai eterno, que é o Pai que nos satisfaz, é o Pai que corrige as famílias, é a presença de Deus que traz o amor de Deus e restaura e resgata todas as famílias. Eu sou um testemunho da presença de Deus na minha vida. E eu quero compartilhar um pouco dessa história do pai, do filho pródigo. Aqui fala a história do filho pródigo, a história do filho perdido. Mas vamos ver aqui o papel de Deus na família, o papel de Deus sobre os seus filhos, né? Porque todos nós somos filhos perdidos, né? Filhos perdidos que precisam da presença, perceber e entender a presença de Deus na nossa história, né? Falo da minha história, da sua história. Capítulo 15 de Lucas, verso 11. Jesus continuou e disse: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Já faço aqui um comentário, né? O filho mais novo fez uma requisição ao seu pai: quero a minha parte da herança. O que é isso? É o lado egoísta do homem, né? Eu quero que meu pai seja desse jeito. Eu quero que minha mãe seja desse jeito. Eu não queria estar nessa família. Eu não queria ter o pai que eu tenho. Eu não queria ter a mãe que eu tenho. Eu quero isso, eu quero aquilo. Aqui nós vemos a característica do filho perdido, que somos nós. Eu quero, eu quero. Ele não falou, eu quero fazer tua vontade, pai. Eu falei, eu quero a minha parte. É o egoísmo, né? É o egoísmo. Ele, apesar de ter todas as bênçãos, lá era um pai rico, ele não percebia isso, ele só queria saber aquilo que lhe interessava. E foi isso que esse filho declarou aqui, nessa primeira parte da parábola, né? Quero a minha parte da herança. E aí, continuando no verso 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Consequências do egoísmo, consequência de, às vezes, a gente não dar valor, às vezes não, de fato, de você não dar valor àquilo que tem, né? Reconhecer
a família que tem. Não importa se tem uma família que nesse momento esteja destruída, nesse momento você vê que o seu pai não é aquela pessoa que você gostaria que fosse, ou sua mãe, ou a sua condição de vida, não é. Não é isso que isso nos remete a entender. Nós temos que perceber que nós temos um Pai, um Deus, que nos ama, e nessa passagem dessa parábola, eu quero remeter a uma condição que é de todos nós. Nós estamos perdidos e não enxergamos a necessidade de buscar em Deus o suprimento daquilo que nós precisamos, seja ele de ordem emocional, seja ele de ordem financeira. É a segurança que todos nós precisamos está em Deus. E aqui, o egoísmo do filho pródigo, ele saiu para o mundo para curtir a sua riqueza, curtir a sua herança que ele tinha pedido ao seu pai, ao pai dele, e aqui fala viveu de forma irresponsável, e desperdiçou o que tinha, desperdiçou aquilo que ele possuía, não reconheceu desde o primeiro momento que tinha o que precisava, a presença do pai, do seu pai naquele momento. Continuando aqui no verso 14, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome e toda aquela região, uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Amados, a condição do filho perdido, do filho pródigo. Não reconhecia o que possuía, não reconhecia o mínimo que ele tinha, que Deus deu a vida para ele, Deus deu a condição de respirar, e às vezes a gente pensa sempre no que não tem, esquece de valorizar o que tem. A saúde, né? Saúde é tudo. A saúde é a condição de poder buscar o melhor, né? E mais importante, né? De poder reconhecer que Deus nos ama, que Deus deu o seu Filho para que nós pudéssemos, né? Fosse resgatado dos pecados. E esse filho pródigo sofreu as consequências da sua decisão, na verdade, dos seus desejos pecaminosos, dos seus desejos egoístas, de querer a herança e simplesmente viver a vida do jeito que ele gostaria, mas sem pedir para o Pai, pedir para Deus qual era o que ele tinha para a vida dele, né? E, consequência disso, comendo bolotas de porcos. E aí, continuando o verso 17, né? Caindo em si, o filho perdido, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Consequência: o filho tinha um pai rico, tinha herança, mas ele só queria saber da parte dele, só queria ver o que lhe interessava e não queria reconhecer que ele tinha tudo já na presença de Deus, do pai dele, né? E a consequência disso, depois ele caiu em si, viu o estado e a condição que ele, né, estava naquele momento comendo bolotas de porco, porcarias, restos de animais, e depois caiu em si. Puxa, nem os empregados do pai dele tinha, aliás, os empregados do pai dele tinham coisas muito melhores do que ele estava passando agora. E isso por quê? Porque ele decidiu, ele seguir o que ele achava que era melhor, sem reconhecer que ele já tinha o melhor, que era a presença do pai dele, estar lá com o pai dele, né? Então, continuando no verso 18, e eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Se arrependeu. Chegou num certo ponto da vida dele que ele viu que fez besteira, tomou a decisão errada, né? E aqui é um ponto que, ao refletir na minha vida, na minha história, né? Estou falando sobre paternidade,
né? Nós tomamos muitas decisões erradas durante a nossa trajetória. E Deus, Ele é tão misericordioso que Ele não deixou de me ver, Ele não deixou de te ver, apesar de passar dificuldade, porque Ele sabe que quem decidiu, e Ele é tão amoroso e bondoso que deixou que o filho dele seguisse o caminho dele, deu a herança a parte que ele achava que ele tinha direito e foi viver a vida. Mas Deus deixa chegar até o momento lá do extremo. Na realidade, Ele não deixa, Ele não quer que você sofra, não quer que nós sofremos, mas Ele quer que a gente consiga enxergar e reconhecer que o que tem mais valor era a presença de estar com o Pai. E ele reconheceu isso após viver de forma irresponsável e se encontrar. E glória a Deus, porque o Espírito Santo chegou um momento na vida dele, ele reconheceu que estava errado, ele reconheceu que estava na sarjeta, que era muito melhor estar ali na presença do Pai dele. Ele se arrependeu e mudou de caminho e foi de volta para o Pai dele. E continuando aqui, verso 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu pai e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Amados, quando o filho chegou até o pai, o que o pai fez? Criticou, falou: tá vendo? Olha só, viu isso, viu o que acontece, né? O pai deu alguma lição de vida nele? Não. Simplesmente, na mesma hora, o acolheu, né? Aliás, diz aqui que, estando ainda longe, o seu pai o viu. Mesmo não estando perto, o pai do filho perdido, do filho pródigo, sabia onde ele estava, sabia o que ele estava fazendo e sabia o que ele estava passando. E de longe ouviu ele querendo voltar e ele voltando. Assim é o Deus, nosso Pai, né? Não importa o momento da vida que a gente esteja, né, vivendo, Ele está vendo. E o único ponto que interessa, que Ele quer ver, é a gente reconhecer e valorizar a presença dEle e saber que precisamos e não conseguimos viver fora da presença do Deus Pai. Porque a paternidade de Deus, Ele é um Deus bondoso, é um Deus amoroso, paciente, mas principalmente é um Deus perdoador. A mensagem é essa, né, amado? Que eu falei no início. Dia dos Pais, a paternidade e o perdão. Todos nós somos ou fomos um dia filho perdido. E todos nós aqui que estamos na presença do Senhor e para a glória dEle, que persistimos e continuamos nos caminhos do Senhor, sabemos que um dia nós recebemos o perdão de Deus. Recebemos o perdão e Ele fez uma festa quando voltamos aos caminhos dEle, ou como reconhecemos como o Senhor e Salvador de nossas vidas, né? Em 1 João capítulo 1:12 diz assim: mas todos os que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, são feitos filhos de Deus. João 1:12. Mas a todos os que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, são feitos filhos de Deus. O filho pródigo se arrependeu, né? Confessou que errou e foi perdoado. Como eu disse no início, minha história de paternidade, não tive a oportunidade de ter convivido com um pai. Eu tinha tudo para dar errado na minha vida, na minha família, inclusive como pai, que ainda sou,
que ainda não sou um pai exemplo, mas hoje pude me emocionar em vendo o fruto da nossa família, da minha esposa e meu, estando pregando, vendo um filho de 12 anos na igreja, vendo outro filho pregando, né, tocando louvor, né, assim como os outros pais, pastor Dantas, Marlene, vendo suas filhas, né, nos caminhos do Senhor. Isso é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Apesar de sermos filhos perdidos, nós fomos achados. De longe o Pai nos viu, de longe o Pai nos espera, que apenas o reconhecemos, porque Ele tem tudo para nos dar, né? Não só nessa vida aqui terrena, mas na vida eterna. Amados, eu cresci sem pai. Não seria um grande exemplo de pai. Sempre quis ter filhos. E, para a graça do Senhor, tanto eu como a minha esposa tivemos, né, a oportunidade não só de conhecer, mas de permanecer nos caminhos do Senhor, reconhecer a Jesus como suficiente Salvador das nossas vidas, né? Reconhecer a necessidade de ter Ele em nossas vidas e em nossa família. E é para a glória dele que nós temos uma família que está nos pés do Senhor. E que a graça dele continue sobre as nossas vidas, a sua misericórdia que renova cada dia. É por isso que nós, né, não desviamos, porque a sua misericórdia é grande. Mas mais importante ainda é porque nós reconhecemos e continuamos olhando para o Senhor Jesus como nosso Salvador, que precisamos da presença de Deus nas nossas vidas. A paternidade na formação da família é importante, né? E se eu falar aqui que mais de 99%, se não 100%, da paternidade dos pais, das famílias, não seriam nada se não for a presença de Deus. Aí a importância da Igreja de Cristo nas famílias, as famílias estarem presentes na casa do Senhor para ouvir da palavra do Senhor, para ser ensinado da palavra do Senhor, porque daí as bênçãos de ter uma família aos pés do Senhor, né, começam a acontecer no dia a dia. A gente vê os filhos crescendo e, mais importante, que não é os filhos, mas os pais sendo ministrados, ou a mãe ou o pai, a mãe solteira, o pai que começou a criar o filho sozinho, não importa a condição, importa que o Pai Celestial está nos vendo de longe e Ele apenas quer que nós reconhecemos que precisamos estar na presença dEle e apenas pedir perdão dos nossos pecados, reconhecer que Jesus é nosso suficiente Salvador e estar aos pés dEle, simplesmente isso. Isso é tudo as nossas vidas. Eu posso dizer, como eu queria falar aqui, talvez as palavras não expressaram tudo o que eu queria dizer, mas cresci sem pai, né? Cresci numa família um pouco complicada, né? Tem umas tias que foram bênçãos, não passei fome, mas a formação familiar não foi a formação que me deixaria nos caminhos do Senhor, mas aprove o Senhor. Um dia, né, como Ele chama todos nós, e pude ouvir esse chamado da nossa família, e posso dizer que sou ricamente abençoado por estar nos caminhos do Senhor. Para a glória dele, né, temos uma família abençoada, uma igreja abençoada. E eu queria finalizar aqui a palavra dizendo o seguinte: acredito que existem filhos perdidos aqui, e a bênção está apenas de reconhecer Deus como Salvador. E a salvação entrará na sua vida e na vida da sua família, assim como entrou na minha. Basta apenas reconhecer e pedir perdão ao Senhor. Aqui também tem filhos feridos, filhas feridas por problemas familiares, briga entre os pais. Reconheça que o Senhor é suficiente na sua vida. Perdoe aquele pai que um dia te feriu, perdoe o pai que um dia te fez mal na vida. Perdoe, porque isso
trará salvação para a sua vida, salvação para a sua família e para o seu pai ou sua mãe que estiverem vivos. Queria orar com todos aqui, pedindo as bênçãos do Senhor sobre a família, sobre os pais e pedindo a salvação sobre aqueles pais que ainda não reconheceram o Senhor. Amém? Amado Deus, quero te agradecer, Pai amado, pela tua palavra, que fala sobre paternidade, mas a paternidade que vem do céu, que é do Senhor, o Senhor bondoso, que nos ama, que nos enxerga de longe e reconhece que, Senhor Deus, que nós precisamos de Ti, da Tua presença, até o momento que nós possamos enxergar que não podemos, Senhor Deus, ser alguém sem ter a Tua presença, Pai amado, assim como o filho perdido, o filho pródigo, Senhor Deus, que um dia reconheceu a necessidade da tua presença. Eu peço, Pai amado, que aqui existem filhos perdidos, que o Senhor possa abrir os seus olhos, reconhecer a tua bondade, que eles possam perdoar a quem feriu, o pai que o feriu, perdoar, Senhor Deus, sua mãe, perdoar os pais, Pai amado, que eles possam reconhecer que o Senhor pode restaurar as famílias, Pai amado. Toca agora neste coração, Senhor Deus, desse filho que está perdido, Pai, para que ele possa voltar aos teus caminhos, Pai. Em nome de Jesus, abençoa toda a família, Senhor, da tua igreja, Pai. Eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Paz seja com todos, amados. Muito obrigado por ouvir. Que Deus abençoe a todos. Amém.